Continuando aqui, porque acabou a bateria e agora já restabeleceu e vamos continuar aqui o vídeo. Nós paramos aqui. Responda pacificamente sem entrar em contenda. Então, nós encontramos fundamento na Bíblia Sagrada que diz, 1 Pedro 3,15, diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, é bom na evangelização, no evangelismo, né, que a gente estiver fazendo, e sempre quando tiver qualquer tipo de situação evangelística a ser esclarecida, esclarecer de uma forma pacífica, sem um nervosismo, porque é melhor se perceber que está entrando em contenda, é melhor agradecer e parar por ali e falar: olha, uma outra oportunidade a gente vem aqui para esclarecer a mais, e sair e ter a oportunidade da casa aberta, as portas abertas, de que é ficar brigando e discutindo e aí a porta da casa fechar, aí as pessoas não querer ouvir o Evangelho. Então o interesse é ouvir o Evangelho. E também aquelas pessoas que sempre diz não, a gente deve insistir visitando essas pessoas, porque tem muitas pessoas que diz não para não ouvir o Evangelho, e depois de tanta insistência das pessoas em ir lá novamente, as pessoas acabaram aceitando Jesus Cristo e sendo um exemplo de pessoas salvas em Jesus Cristo. Vamos passar para a próxima. Não fique desapontado ou desencorajado se alguém diz alguma coisa contra Jesus, e se alguém diz alguma coisa contra Jesus e a Bíblia, ou zombarem do que você está fazendo. Bom, em Filipenses 1:29 diz: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Em Mateus 5:11, 12 diz assim: 11: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguires e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui nós vemos esse versículo. Aos olhares humanos, nós percebemos que quando uma pessoa está nervosa, a tendência da gente é também ficar no nervoso e aí criar um atrito e ter trágica consequência desse fato. Aos olhares humanos é isso, mas aos olhares espiritual é totalmente diferente. Aos olhares espiritual, a gente deve agradecer a Deus para que essa situação aconteça, embora a gente não pode ser provocador dessa situação. Essa observação deve ser feita. Por quê? Porque diz que é grande o galardão da gente, das pessoas que estão lutando em causa de Jesus Cristo. Na causa de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo, quando a gente está, né, e essa situação vier a acontecer, não fica constrangido não, fica alegre, é motivo de você ficar alegre, porque diz essa palavra de Deus, diz isso. Agora, como é que vai acontecer isso se a pessoa sempre fica dentro da igreja ou dentro da sua casa, nunca sai para evangelizar? Então, como é que vai aumentar esse galardão dele? Então a gente vê que as pessoas
aqui tem: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, falarem alguma coisa mal e perseguirem. Aqui a gente dentro da igreja, graças a Deus, aqui dentro da igreja é difícil haver uma perseguição dentro da igreja. Há casos que há, mas é muito difícil. Agora, em outros países já há perseguição direta. Então, se as outras pessoas estão em outro país, está lá na igreja, aí ele vai ser perseguido. Então, aí ele vai ser grande o galardão dele. Então, essa mensagem evangelística, quando você estiver pregando o evangelho, se alguém sair com algum fato que aborreça, que passa injúria, alguma coisa assim, não fique triste com essa pessoa não. Ore para que Deus salve essa pessoa. Em resumo é isso. Vamos ver a outra. Outra aqui: não fique preocupado com a pregação do evangelho. Em João 14, 26 diz o seguinte: 26: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, se você está pregando o evangelho e de repente depara com a situação que não sabe, seja franco com essa pessoa. Não inventa nada que está fora da palavra de Deus. Fala o que está na palavra de Deus. Ora a Deus. Se o Espírito Santo se manifestar ali na hora para te dar o esclarecimento conforme a palavra de Deus, aí você vai naquele pensamento do Espírito Santo. Se por acaso o Espírito Santo tiver seu propósito de você voltar novamente nessa casa, então fala: olha, eu vou trazer a resposta numa outra oportunidade. Então aí anote a dúvida e estude aquele assunto que gerou a dúvida, e dentro da palavra de Deus volta outra oportunidade e esclareça. Vamos passar outro, porque essa situação acontece, muitas vezes acontece essa situação, não é possível acontecer isso. Vamos passar para outro tópico. Aqui é o seguinte: dentro da igreja, suponhamos um exemplo que esteja dentro da igreja esse banco. Então, depois de feito uma campanha evangelística, aí durante o culto à noite, é bom que deixem uns bancos dentro da igreja e que fica uma irmã, um irmão. Por quê? Porque pode chegar pessoas em estado de embriaguez, aí põe essa pessoa nesse banco, senta junto com ela, abrace essa pessoa durante o culto, converse com ela, fica ali assistindo o culto, porque em Romanos 21, ou em Romanos 2, 11 diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. 1 João 2,2 diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, todo mundo. Então aqui está incluindo a todos, está incluindo as pessoas adultas, as pessoas em estado de embriaguez, pessoas viciadas, etc. Está incluído a todos. Então, se próprio Jesus Cristo amou essas pessoas, nós devemos ser o exemplo de Jesus Cristo, nós devemos ser o imitador de Jesus Cristo. Já houve época em que nós realizamos uma campanha evangelística e teve pessoas que pegou o braço de uma pessoa, isso eu ouvi, de uma pessoa que estava em invisível estado de embriaguez, e conduziu para fora. Aí eu levantei do meu local, fui lá para ver se encontrava essa pessoa para trazer novamente para a igreja, mas não vi mais. Então é interessante que seja divulgado uma campanha evangelística na igreja a todos os membros, que seja feita reunião, oração, consagração e aviso a respeito de esse esclarecimento, para que não seja colocado essas pessoas fora.
Então a gente tem que abraçar e trazer para Jesus Cristo esse tipo de pessoa, e não dar de bandeja para o inimigo, levar elas para o inferno. Então isso jamais. Então, todas as vezes que vai fazer uma evangelização, ao chegar numa casa, por exemplo, isso aqui está duas pessoas levando a palavra de Deus para as pessoas dessa casa. Geralmente a tendência da gente é chegar e aproximar nessas grades aqui, é encostar até. Geralmente nós temos essa tendência. Então não faça isso. Não faça isso, porque pode reparar que aqui os vãos tá bastante grande aqui, bastante espaço. Esses vão dessas grades aqui, ó, tá vendo? Essas grades aqui, cabe perfeitamente o focinho de um cachorro. Então dê um espaço de meio metro, então não aproxima muito. É uma situação que pode ocorrer, é a experiência que a gente tem passado muito por aí. Outro detalhe, ao pôr folheto na caixa de correio, observa-se, tem caixa de correio que é do lado de dentro da casa de grade, e tem caixa de correio que fica pro lado de fora. Então pro lado de fora os cuidados é bem menos. Quando tem pro lado de dentro tem que tomar cuidado, porque tem cachorro que fica escondido e não late. Então já aconteceu comigo de um certo bairro, fui colocar o folheto evangélico numa caixa postal que tinha do lado de dentro da grade, né? E eu não vi cachorro nenhum latindo, e fui tranquilo por aqui o folheto evangélico. Quando eu pus aqui, um cachorro grande saiu debaixo da caixa do correio e pulou em direção à minha mão. Eu me assustei, fiz assim para trás, o folheto evangélico escapou de minha mão e ficou lá no ar assim. Então bem no ar assim, e aí o cachorro pulou e engoliu o folheto evangélico inteirinho. Já aconteceu isso comigo. Então a gente tem que tomar esse cuidado para quando for evangelizar. Principalmente aqui na minha cidade, em Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, a cidade onde resido. Aqui tem muitos cachorros, mas como tem cachorro, então a gente tem que ter muito cuidado. Outro detalhe, quando você vai se evangelizar, e ao bater a palma ao bater a palma ou a campainha, e o portão estiver aberto, e você notar a presença de um cachorro amarrado, que ele está amarrado numa corda, não entre, não entre. Se o dono de lá assim aparecer por lá, espera que ele chegue até você. Por quê? Porque o dono estando perto de você, vai haver um respeito, o cachorro pode respeitar. Porque vamos supor que você entra aqui e essa corda fraca e arrebenta, aí corre esse perigo. Então a gente tem que ter esse cuidado. A própria Bíblia diz, né? Sermos simples como a pomba e astúcia como a serpente. Então ali dá uma lição de prudência, né? Então a gente tem que tomar essas prudências. A Bíblia nos relata essas prudências aí. Outra situação que pode ocorrer depois de uma evangelização em que o pastor vai fazer o apelo para pessoa que não aceitou Jesus, que quer aceitar Jesus, que tem a oportunidade e que vai lá à frente. Então vamos supor que esse aqui pastor está fazendo um apelo, e esse aqui seja um visitante e que não aceitou Jesus. E muitas vezes a pessoa quer aceitar Jesus, mas não tem força. Por quê? Porque o demônio está dentro dessa pessoa, ou ele está possuído pelo demônio, e ele não está tendo força. Então o que você faz? Você aproxima dele e vai orando para Deus quebrar toda a resistência.
chega nessa pessoa, abraça e fala: você quer aceitar Jesus? Vamos lá na frente agora. Aí conduz essa pessoa até lá na frente. Então cada um pode ser um evangelista dentro da sua própria igreja na hora que for fazer o apelo, porque geralmente na hora de fazer o apelo muitas pessoas saem embora, até salvo em Jesus Cristo, saem embora. Isso é um erro. Então nessa oportunidade do pastor fazer o apelo para aceitar Jesus Cristo como Salvador, vai evangelizando dentro da própria igreja. Isso aí tem surtido muito efeito. Vamos para o próximo. Aqui é o seguinte, o título aqui: cuidado com a cilada diabólica. Ele procura roubar, matar, destruir a fé na palavra de Deus. Ele procura destruir a fé. Destruindo a fé, a pessoa já não vai acreditar em Deus, não vai acreditar mais em nada. Aí já é tudo que o diabo quer. Então eu peço para que vocês que estão assistindo esse vídeo, olha essa figura aqui. Vocês vão notar que existe uma hora de branco, outra hora de pretinho, e fica assim, né? Parece piscando. Isso daí é um exemplo de como Satanás lança na mente da pessoa. A mente é um grande campo de batalha espiritual da pessoa. Então vai lançando aqueles dardos inflamados que diz lá em Efésios. Então lá diz que os dardos inflamados. Então o Satanás vai lançando aqueles dardos inflamados, aqueles pensamentos mal e tudo. Então se você observar aqui, exatamente aqui onde está a ponta da caneta aqui, tem uma letrinha aqui, JC, que significa o nome de Jesus Cristo. Se você firmar o olho aqui, afirma o olho bem aqui, aí você observa que aquelas bolinhas de preto acaba, de modo que se você olhar, estiver na palavra de Deus, estiver enquadrado na palavra de Deus, estiver alicerçado na palavra de Deus, estará olhando para Jesus Cristo, estará com Jesus Cristo. A seta do inimigo não alcança. Aí acaba toda aquela seta, de modo que se sair da palavra de Deus, a seta do inimigo volta a te atingir. Então se tira o olho daqui e começa a perambular, olhar para um lado, olhar aqui para o outro lado, olhar aqui, vai ver todos aqueles pretinhos. Então isso aqui é uma ilustração para ver o mecanismo, para entendermos o mecanismo diabólico que arrebenta com a vida da pessoa. Então é por isso que a gente tem que levar a palavra de Deus para essa pessoa ser salva em Jesus Cristo e não ir para o inferno. A intenção de Satanás é arrebentar as pessoas que não estão com Jesus Cristo, e quem estiver com Jesus Cristo se agarra mais ainda. Vamos ver aqui. Cuidado com a cilada de Satanás. Aqui observamos aqui, Jesus disse que devemos evangelizar, então vamos evangelizar, e nada de ficar pensando mal. Essa ovelhinha faz de conta que está conversando com essa aqui, e essa aqui fala: é mesmo, é muito difícil. Aí vê o que diz esse versículo aqui, Filipenses 2,14: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Então nós não devemos entrar nessa jogada da cilada do diabo de murmurar. Então se Jesus Cristo falou para ir evangelizar, ide, nós temos que ir e nada de ficar murmurando. Planejar uma situação é uma coisa, e murmurar é outra totalmente diferente. Aí o que essa outra ovelhinha aqui falou assim: será que nós vamos dar conta de evangelizar? Aí ela foi muito agressiva nas palavras. Então será que vamos dar conta de evangelizar? Ora, se Jesus disse: ide pregar o evangelho
a todos? É lógico que nós vamos dar conta. Até fala que a porta dos Hades não prevalece sobre a igreja. Então ela não tem poder, Satanás não tem poder sobre a igreja de Jesus Cristo. A igreja salva no nome de Jesus Cristo, que somos nós, as pessoas que andam com Jesus Cristo. Satanás não tem o poder. Então, agora você imagina, observa o seguinte, observa que essa ovelhinha aqui geralmente a ovelha tem dois olhos, né? E aqui nós estamos vendo 1, 2, 3, 4, pequenininho aqui, tem um olho aqui, ó. Veja assim, olha aí quem é, ó. Tá vendo? O lobo vestido de ovelha. Infelizmente, é triste essa realidade que eu vou falar agora. Os piores momentos, os piores dificuldades de toda essa travessia evangelística que eu venho realizando, infelizmente, digo com tristeza, são partido de pessoas que dizem ser crente. Então, onde você às vezes menos esperas, acontece uma apunhalada, uma tristeza. Aí aquela tristeza enorme, aquele desânimo, aquele desencontro, né? Então aí leva 3, 4 dias para se restabelecer, voltar aquela alegria. Aí se começa a pedir a Deus, começa a implorar a Deus pela misericórdia e pela graça, né? Então a situação é realmente e é até bíblico, né, que fala que os joios, o trigo e o joio estão juntos, né? Então só vão ser separados, creio eu, no arrebatamento. Então nós temos que aprender a conviver, infelizmente, com esses tipos de situações. Então vamos fazer a evangelização com as pessoas que querem. Quem não quer, vamos orar a Deus para essa pessoa abrir o coração a Deus, para fazer com que Deus toque nelas, para elas virem somar a evangelizar. Vamos ver aqui. Esse tópico aqui terminou. Eu agradeço as oportunidades e lembrando que o nosso site está com maior detalhe, e a intenção nossa é fazer vários vídeos curtos dessa natureza e com maiores detalhes de riqueza, maiores estudos. Estão no nosso site www.evangelismoja.com.br. Muito obrigado.